A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. Nessa noite nós vamos continuar a última palestra. Numa aula anterior, nós falamos sobre justificação. E nós vimos, nos mínimos detalhes, que o homem é justificado pela graça. E que a graça é a fonte da justificação. Vimos também que o homem é justificado pelo sangue ou pelo sacrifício de Cristo. E esse é o método utilizado por Deus para nos justificar. Vimos também que o homem é justificado pela fé. A fé é o meio de aceitação. Através da minha fé, eu aceito ou eu rejeito a graça e o sacrifício de Cristo em minha vida. E vimos também que o homem é justificado pelas obras. E que as obras nada mais são do que a evidência de que através da minha fé, eu aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida. Então, o homem é justificado pela graça, pelo sangue de Cristo, pela fé e pelas obras. As obras nada mais são do que a evidência pública, o testemunho público, de que através da minha fé, eu aceitei a graça e o sacrifício de Cristo em minha vida. As obras não têm nenhum poder para salvar. Nós somos salvos pela graça, através do sangue de Cristo, Jesus, que nós aceitamos pela fé. As obras não têm poder para salvar. Agora, nós vimos também que, em relação ao juízo, vários versículos bíblicos dizem que nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Mas as obras não podem salvar. Insisto, as obras são apenas uma evidência de que através da minha fé, aceitei a graça e o sangue de Cristo em minha vida. Na última aula, estudamos sobre a lei do amor. Estudamos sobre a lei moral, os 10 mandamentos. Vimos que pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Vimos que Lúcifer pecou no céu, porque no céu havia uma lei. Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, porque lá existia uma lei. Vimos que antes do Senhor Deus dar os 10 mandamentos por escrito no Monte Sinai, Abraão, segundo o testemunho bíblico, guardava todos os mandamentos. José guardava todos os mandamentos. Vimos em Êxodo 16, o Senhor Deus exigindo a guarda do sábado do povo de Israel. Cobrando do povo de Israel a guarda dos mandamentos, especialmente do sábado. Ora, se o Senhor Deus deu os 10 mandamentos só em Êxodo 20, como alguns insistem, a troco do quê? Em Êxodo 16, o Senhor Deus já cobrava a guarda dos mandamentos. Como vimos na última aula, os mandamentos sempre existiram, porque eles nada mais são do que um reflexo do caráter do nosso Deus. Se você perdeu a aula sobre justificação, se você perdeu a aula sobre a lei do amor, essas duas aulas, bem como todas as outras aulas que apresentamos aqui, estão inteiramente grátis, disponíveis inteiramente grátis, no site www.profeciasparotempodofim.com.br. É só acessar. Tem ali o material em PowerPoint, os mesmos slides que apresentamos aqui, e tem também todas as palestras, que você pode, só clicando ali, assistir a palestra na íntegra. Assista e divulgue o site, é uma boa forma de você pregar o Evangelho. Então, na palestra de hoje, nós vamos estudar especialmente sobre o 4º mandamento, que requer a observância do sábado do Senhor. O 4º mandamento não é mais importante do que os outros. Ah, pastor Morto, então por que essa ênfase adventista em relação à guarda do 4º mandamento? Não, queridos, na verdade, nós insistimos na guarda dos 10 mandamentos. Falamos, a bem da verdade, um pouco mais sobre o 4º mandamento, porque é o mandamento esquecido. E Deus até já sabia que ia esquecer do 4º mandamento,
Tanto é verdade que ele iniciou o mandamento dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas vamos ver em vários textos bíblicos se nós devemos hoje observar o sétimo dia da semana como o sábado do Senhor ou não. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Em Apocalipse 14, os versículos 6 e 7, nós encontramos a primeira mensagem angélica. O tema geral do seminário é profecias para o tempo do fim. Em Apocalipse 14, há 3 mensagens angélicas, mensagens para o tempo do fim. Nos versículos 6 e 7, nós encontramos a primeira mensagem angélica, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então vejam, a primeira mensagem angélica é a seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Já estudamos a primeira mensagem angélica numa outra aula. Vejam bem, queridos, a base de toda adoração é o fato que Deus nos criou. A primeira mensagem angélica nos exorta a adorarmos o Criador. A verdadeira adoração é a criatura adorando o Criador. A primeira mensagem angélica, então, nos exorta, como criaturas, a adorarmos o verdadeiro Criador. E nós devemos adorar a Deus como nosso Criador, da forma como Deus quer ser adorado. Há uma mentalidade muito comum no mundo moderno. Olha, eu procuro fazer o meu melhor. Olha, isso é o melhor que eu posso fazer. E eu estou sendo sincero naquilo que eu faço, e com certeza Deus vai levar isso em consideração, e o melhor que eu posso fazer é isso. É um discurso bonito, mas que não funciona na prática, queridos. Vejam só. Caim, ele deu o melhor que ele poderia dar para Deus? Sim ou não? Caim deu o melhor que ele poderia dar para Deus? Sim ou não? Sim. Caim não pegou meia dúzia de frutos podres embaixo da árvore e ofereceu como oferta ao Senhor. Caim deu o melhor que ele podia dar. Pegou os melhores frutos de tudo que ele havia plantado e colhido. Ele pegou o que era melhor. O que tinha de melhor, ele colheu e deu como oferta a Deus. Deus aceitou ou não? Não aceitou. Mas pastor, por que Deus não aceitou? Porque, queridos, Deus quer ser adorado da forma como ele pediu, da forma como ele exige ser adorado. Não é como você quer. Caim quis adorar da forma como ele bem entendia. Deus exigia como sacrifício um cordeirinho, um animal sem mancha, sem mácula. Foi essa a oferta que Abel ofereceu ao Senhor. Caim deu o melhor que ele tinha, mas não era aquilo que Deus estava pedindo. Então, o fato é o seguinte: nós precisamos adorar a Deus, que é o nosso Criador, da forma como Ele exige ser adorado. Não é como você acha ou como eu quero. É como Ele exige e como Ele ensina na sua palavra. Então, a primeira mensagem angélica nos exorta a adorarmos o verdadeiro Criador. Como eu disse, a base de toda adoração é o fato que Deus nos criou. Apocalipse 4, o versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. João 1, os versículos 1 a 3. A base de toda adoração é o fato que Deus nos criou. Quem é o Criador, queridos? João 1, os versículos 1 a 3, muitos sabem de cor e salteado. No princípio era o Verbo,
O verbo aqui, obviamente, refere-se a Cristo Jesus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Um outro texto que vai nos dar um quadro bem claro a respeito de quem é o Criador de todas as coisas. O texto é Colossenses 1:16. Pois nele, no contexto aqui é uma referência a Cristo Jesus. Então, pois em Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Queridos, quem é o Criador de todas as coisas? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a primeira mensagem angélica nos exorta a adorarmos a Jesus da forma como Jesus quer ser adorado. Então, a base, queridos, da adoração é o fato que Deus nos criou. A verdadeira religião é a criatura adorando o Criador. Para entendermos a respeito da guarda do quarto mandamento, é fundamental que entendamos um princípio. Em Gênesis 1, os versículos 2 a 5, nós encontramos ali o relato do início da criação de todas as coisas. O texto diz que havia trevas. E então Deus disse o que, queridos? Haja luz. Então prestem bem atenção. Havia trevas e Deus disse haja luz. Em Gênesis 1, os versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, nós encontramos a seguinte frase: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então vejam, tarde e manhã são palavras sinônimas para dia e noite, que representam na Bíblia um ciclo de 24 horas. Então vejam, houve tarde e manhã, a parte escura e a parte clara. Pergunto, segundo o ensino bíblico, o que é que vem primeiro num ciclo de 24 horas? A parte escura ou a parte clara do chamado dia de 24 horas? O que é que vem primeiro? Hein? Vem a parte escura. Já existiam as trevas. Havia trevas. E Deus disse, haja luz. E aí, ao terminar o primeiro ciclo de 24 horas, Deus disse, não é? Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e depois disse que tudo era o quê? Tudo era bom. Então vejam. Estamos fazendo essa palestra. É possível que você depois assista a palestra na internet ou via DVD em qualquer dia da semana. Mas estamos gravando ao vivo essa palestra no que tradicionalmente chamamos domingo à noite. Só que pela forma bíblica de se computar o tempo, a bem da verdade, em que dia estamos agora? Na chamada segunda-feira. Porque ao pôr do sol do primeiro dia da semana, terminou o ciclo de 24 horas, iniciou-se o segundo ciclo. O segundo dia da semana vai até o pôr do sol, não é? Até o pôr do sol. Ao pôr do sol, termina o segundo dia e começa o terceiro. Por isso que, segundo a forma bíblica de se computar o tempo, o dia vai de pôr do sol a pôr do sol. Nós, adventistas do sétimo dia, seguindo o princípio bíblico e segundo o princípio bíblico, observamos o quarto mandamento, guardando o sábado de pôr do sol a pôr do sol.
Porque no pôr do sol, ou ao pôr do sol do sexto dia, termina o que chamamos de sexta-feira e começa o sétimo dia, o sábado do Senhor. Então havia trevas e Deus disse: haja luz. Houve tarde e manhã, a parte escura e a parte clara, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, a parte escura e a parte clara, o segundo dia. E assim sucessivamente, durante toda a semana e consequentemente em todo o ciclo da história até os dias de hoje. O Senhor Deus, ao olhar para a obra das suas mãos, disse em Gênesis 1:10, 1:12, 1:18, 1:21 e 1:25, que tudo era bom. Ao olhar para o que ele havia criado durante o dia, ele olhava para a obra das suas mãos e dizia: eis que era bom. Então, no primeiro dia bom, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, era tudo o quê? Bom. Ao sexto dia, está relatado em Gênesis 1:31, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Eis que tudo era muito bom. Em quantos dias Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Em 6 dias. Olhou para a obra das suas mãos e viu que tudo era muito bom. Agora vamos ler Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Gênesis, o capítulo 2, os versículos 2 e 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra. Mas espera um pouco, pastor. Deus terminou na sexta ou no sétimo dia? Pergunto. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? 6 dias. E ao sétimo dia, ele fez o quê? Queridos, ao sétimo dia, Deus criou o sétimo dia. Vou repetir. No sétimo dia, Deus criou o sétimo dia. Pergunto, Deus é onipotente ou não? Poderia ter feito um ciclo de 6 dias, ou de 8, ou de 15, mas ele fez um ciclo de 7 dias. E entenda uma coisa, porque alguns querem argumentar em relação à guarda do sábado, dizendo que o sábado foi abolido, usando vários calendários por aí. É interessante. O calendário gregoriano é um. O calendário judaico é outro. O calendário chinês é outro. O calendário árabe é outro. Só que em qualquer calendário, o ciclo semanal é o mesmo. Em qualquer calendário, a semana tem 7 dias. Em qualquer calendário, o ciclo semanal é exatamente o mesmo. Isso nos remete, não é? À semana da criação. Deus poderia ter feito um ciclo de 5 dias, ou de 8, ou de 6. Terminou o sexto dia. Ora, ao terminar o sexto dia, poderia, na manhã seguinte, estabelecer, não é, uma nova semana, mas não. Ao sétimo dia, ele só criou o sábado. Deve haver algo importante aqui, queridos. Então vejam só. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então vejam só, queridos. Deus abençoou, descansou e santificou. Quando o Senhor Deus abençoou o 7º dia da semana, quantos judeus existiam na face da terra? Quantos? Nenhum. Então vejam, amados irmãos em Cristo, preste bem atenção. O meu único objetivo é apresentar para vocês a verdade. Essa história que o Senhor Deus deu o sábado somente para os judeus, não resiste ao 2º capítulo da Bíblia. É só você ler o começo da Bíblia e de cara, você já descobre que essa história de que o sábado foi dado somente para os judeus, não é uma história verdadeira. Porque o sábado já era santo séculos antes de Abraão, o pai da nação judaica, nascer. O sábado era santo, queridos, antes do pecado entrar no planeta. O sábado não foi santificado no Monte Sinai e dado para os judeus. Séculos antes do primeiro judeu nascer, o sábado já era santo. Agora veja o que é interessante, amados irmãos.
Há alguns anos atrás, um pregador de uma outra denominação pegou a imagem da santa e, em público, chutou a estátua, chutou a imagem. Não sei quantos se recordam desse fato. Pegou ali a imagem e chutou. Nós, como adventistas do sétimo dia, desaprovamos essa atitude. Porque não há nenhum sentido de vir a público, não é, para chutar e destruir a ideia que os outros têm a respeito de religião. Estudamos aqui que as imagens nada são. Estudamos na última aula o segundo mandamento. Quando o Senhor Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Até uma maldição no segundo mandamento para quem tem imagem de escultura em casa. Então, nós como adventistas do sétimo dia, ensinamos, segundo o mandamento bíblico, que nós não devemos ter imagem de esculturas em casa. E muito menos dar o quê? Prestar culto, louvor a essas imagens. Tudo isso é paganismo, que entrou no meio do cristianismo. Então, as imagens, elas nada são. Mas, por outro lado, qual é o sentido de eu vir aqui hoje à noite, por exemplo, trazer uma imagem, não é, da Virgem e chutar aqui a imagem para todo o Brasil assistir? Para que isso? Não há mínima necessidade de fazer isso. É só abrir a Bíblia. É só abrir a Bíblia e mostrar o assim, diz o Senhor. Agora veja o que é interessante. Houve uma comoção nacional. Tanto é verdade que esse bispo teve que sair do país, se não me engano foi para a África. Porque o Fantástico falou sobre esse assunto, outros programas de televisão, Veja, Isto É, a Folha de São Paulo, Estado. Foi uma comoção nacional. Agora veja que interessante. Eu vou pegar aqui uma florzinha aqui. Pegar aqui atrás, peguei até várias. Pegar aqui atrás para não estragar o arranjo. Peguei aqui uma flor. Vou jogar aqui no chão. Pisei nela, sujei o chão aqui, ó. Joguei a florzinha no chão e pisei nela. Vai acontecer alguma coisa comigo, queridos? Talvez algum ecologista um pouco mais fanático fique lá fora me esperando para brigar comigo. Talvez a pessoa que bondosamente doou essas flores fique chateada comigo. Talvez a diaconisa da igreja fique brava comigo. Ah, pastor, sujou. Mas é por uma boa causa. Mas tirando algumas pessoas que talvez fiquem um pouco chateadas, eu pergunto, vai acontecer alguma coisa comigo, sim ou não? Não. Porque eu chutei alguma coisa que não é santa. Pisei na florzinha. Nada vai acontecer comigo. Só que a Bíblia diz que o sábado é santo. E as pessoas chutam o sábado todo final de semana. E o Fantástico não diz nada, a Veja não diz nada, a Isto É, a Folha, o Estado. A tal imagem de santa não tem nada. As imagens de escultura nada são. Então se você chutar ou não chutar, não vai acontecer nada. Em termos espirituais. Agora, a Bíblia diz que o sábado é santo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando você chuta alguma coisa santa, você colhe as consequências. Aqui ou no juízo final. Provavelmente aqui e no juízo final. O sábado é santo, desde a semana da criação. Êxodo 20, os versículos 8 a 11. É o quarto mandamento, nós lemos esse mandamento ontem, aliás, lemos os 10 mandamentos. Vou ler apenas o quarto mandamento agora. Êxodo 20, os versículos 8 a 11, mandamento da lei de Deus. Vimos na última aula a diferença entre os mandamentos da Bíblia e os mandamentos do catecismo. O mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Agora, qual é a justificativa que Deus dá
para a guarda dos mandamentos, ou para a guarda do quarto mandamento. Por quê? Por que nós devemos guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não é para guardar um dia em 7, como ensinam. Não, você escolhe um dia e guarda. Não. É para guardar o 7º dia, que é o sábado. Agora vejam. O primeiro texto que nós lemos, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. A primeira mensagem angélica é a seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O quarto mandamento diz que o Senhor fez os céus, a terra, o mar. Mesmo os teólogos, os comentaristas bíblicos, que não são adventistas do 7º dia, que não guardam o sábado, eles dizem que há uma relação entre Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e Êxodo 20, os versículos 8 em diante. Há uma relação clara entre a primeira mensagem angélica, que é uma mensagem para o tempo do fim, e o quarto mandamento. Por que esses teólogos sabiamente dizem isso? Porque é impossível, queridos, ter tantas palavras iguais em textos diferentes, sem que esses textos tenham alguma o quê? Ligação. Notem. Os céus, a terra, o mar, exatamente as mesmas palavras que encontramos na primeira mensagem angélica. Então, a primeira mensagem angélica, queridos, entre outras coisas, nos exorta a adorarmos a Deus da forma como Ele quer ser adorado, ou seja, que guardemos os seus mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que está destacado na primeira mensagem angélica. Guardar o dia do sábado, no Apocalipse. Profecia para o tempo do fim. Marcos 2, os versículos 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Quem foi criado primeiro? Sempre que eu faço essa pergunta, a maioria esmagadora erra. Mas erram por pura desatenção. Eu pergunto, e responda sem medo: quem foi criado primeiro? O homem ou o sábado? Quem foi criado primeiro? O homem ou o sábado, irmãos? Eu disse que sempre a maioria responde errado, e de novo respondendo errado. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Então o homem já existia quando o sábado foi estabelecido. O homem foi criado, homem de forma genérica, né? Adão e Eva. Adão e Eva foram criados em que dia da semana, queridos? Ao 6º dia. Tudo que Deus criou, o céu, a terra, o mar, os animais, as aves, os peixes, Adão e Eva, tudo, toda a criação de Deus, tudo foi criado no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dias. O homem foi criado ao 6º dia. Ao 7º dia, Deus só criou o sábado. E Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. Ora, se o Senhor Deus iria abolir a guarda do sábado, a troco do que na criação criou um dia só por causa do homem. É claro, irmãos, que nós devemos adorar a Deus todos os dias da semana. Mas Deus separou um dia especial, em que nós deveríamos cessar todas as atividades seculares. E durante esse dia, tomarmos um tempo maior para ficarmos em comunhão com Deus. Orando, estudando a sua palavra, louvando a Deus na igreja e saindo para fazer o bem. Testemunhando, visitando enfermos, pessoas tristes. É o dia para fazermos o bem. E nós temos chamado o sábado de o Dia Mundial da Alegria. Foi um dia, ou é um dia,
especialmente criado por causa do homem, para que o homem rendesse culto ao verdadeiro Criador. Lucas 4, o versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado. Aqui é um texto que fala sobre a pessoa de Cristo Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Há alguns anos atrás, eu fui dirigir uma programação de evangelismo em New Bedford, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu me lembro que, quando cheguei no aeroporto em Nova York, e de Nova York a New Bedford são 3 ou 4 horas de viagem, eu fiquei ali esperando o pastor que iria me conduzir então até New Bedford. E ele estava cansado por ter dirigido 3 ou 4 horas, e embora eu tenha viajado aí 10 ou 11 horas, eu havia dormido durante a viagem, não estava cansado. Ele disse, pode deixar que eu dirijo. E eu assumi ali o volante do automóvel e saí dirigindo. E eu nunca me esqueço que, fazendo, na autoestrada, fazendo uma curva, eu vi um outdoor, aqueles cartazes enormes assim, mas um outdoor gigantesco. Nesse outdoor gigantesco, havia o texto de Lucas 4,16. E a seguinte frase: o Senhor Jesus tinha o costume de ir à igreja aos sábados. Algumas pessoas ainda fazem o mesmo. Descubra por quê. Estava assinado: Jovens Adventistas do Sétimo Dia. O Senhor Jesus tinha um costume. Ele ia à igreja aos sábados. Algumas pessoas mantêm o mesmo costume, o mesmo princípio. Descubra por quê, estudando as Sagradas Escrituras. Mateus 24, 20. Estudamos Mateus 24 aqui praticamente versículo por versículo, quando falamos sobre os sinais da volta de Jesus. E eu me lembro que mencionei o versículo 20. E fiz a mesma aplicação, ou a mesma colocação que vou fazer agora. Em Mateus 24, 20, o Senhor Jesus disse que os judeus daqueles dias deveriam orar para que a fuga não ocorresse o quê? Nem no inverno, nem no sábado. Sabemos que Mateus 24 tem uma dupla aplicação. Então a primeira aplicação era em relação à destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70. Aí mais ou menos 40 anos após a morte de Jesus. Jesus morreu no ano 31, não é? Então aí 39 anos após a morte de Jesus, houve o quê? A destruição de Jerusalém, como ele havia predito em Mateus capítulo 24. Mas uma aplicação mais ampla para a volta de Jesus a esse planeta. Então, uma dupla aplicação. Se você pegar a primeira aplicação ou a segunda, tanto faz. O ideal é pegar as duas. Mas notem, se o Senhor Jesus iria abolir o sábado na cruz do Calvário, a troco do que ele disse para os judeus e para os discípulos que lá estavam, que eles deveriam orar para que a fuga não se desse no sábado. Se a destruição de Jerusalém se deu mais ou menos, em números redondos, 40 anos após a morte de Jesus. Ou Jesus não sabia o que pregava, ou ele sabia que o sábado não ia ser abolido. Mais ainda, ele disse que os cristãos, no tempo do fim, antes da volta de Jesus Cristo, haveria uma perseguição. Nós vamos estudar isso numa outra aula. Que nessa perseguição, os cristãos que viveriam nos últimos dias, creio que se aplica a nós hoje, que nós deveríamos orar para que essa fuga não se desse no sábado. Então, ou Jesus não sabia o que pregava, ou ele sabia que o sábado não seria o quê? Abolido. Lucas 23, os versículos 54 e 56. Ou 54 a 56. Há na internet, e há também um panfleto distribuído por algumas denominações por aí, que eles fazem o seguinte: eles pegam os 10 mandamentos de Êxodo 20 e colocam de um lado da página, do lado da folha. Do outro lado, eles colocam
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento? Textos no Novo Testamento que confirmam a guarda dos mandamentos. Entenderam? Colocam os 10 mandamentos de um lado e do outro lado, versículos do Novo Testamento que confirmam a guarda, né, dos mandamentos. Então eu coloco no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. No lugar do 4º mandamento, eles colocam o texto de Êxodo 20, versículos 8 em diante, e ao lado colocam uma interrogação. Como se não houvesse nenhum versículo no Novo Testamento que confirmasse a guarda do sábado. Usam isso, obviamente, para atacar a igreja adventista do sétimo dia. E para dizer que nós não precisamos guardar o sábado. Já mostrei alguns versículos que poderiam ser colocados no lugar dessa interrogação. Mas vou mostrar um versículo bom agora. Lucas 23, 54 em diante. Vejam só. O Senhor Jesus já havia morrido. Que dia o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário? Sexta-feira. Que a Bíblia chama dia da preparação. Preparação para o quê? Para o sábado. Era dia da preparação. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Agora vejam. Jesus foi tirado no madeiro. Foi levado para o sepulcro de José de Arimateia, onde ninguém havia ainda sido o quê? Sepultado. Cumprindo-se então a profecia. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram ver aonde o corpo havia sido o quê? Sepultado. Pergunto, entre essas mulheres santas, estava a Virgem Maria? Sim ou não? Sim ou não? A Virgem Maria estava aos pés da cruz de Cristo ou não, irmãos? É claro que sim. A Virgem Maria, bendita entre as mulheres, ficou aos pés da cruz até o último suspiro do seu Filho amado, Cristo Jesus. O Senhor Jesus amava a Virgem Maria ou não? Olha, tanto amava, queridos, que um pouco antes da morte, ele preocupado com o futuro de Maria, olhou para João e disse: filho, olha aí a tua mãe. Mãe, olha aí o teu filho. Colocando Maria sob a responsabilidade de João. Preocupado com o futuro da mamãe querida. Agora vamos imaginar o seguinte. Se houvesse alguma coisa extraordinária, que fosse mudar o rumo da história e o próprio rumo da religião, o Senhor Deus contaria para a Virgem Maria ou não? Eu penso que sim. Todos os que assistem a programação aqui nessa noite na igreja de Mirassol, todos os que assistem pela internet, todos que ouvem pela Rádio Novo Tempo, eu pergunto, vocês amam a mamãe ou não? Alguns de nós temos o privilégio de termos a mamãe viva ainda. Mas esteja a mamãe viva ou não, eu penso que o amor, né, mesmo aqueles que perderam a mamãe, o amor permanece o mesmo. Eu pergunto, vocês amam a mamãe, sim ou não? Se houvesse alguma coisa extraordinária, que a salvação da sua mãe estivesse em jogo, você contaria para sua mãe ou não? Eu penso que sim. Se houvesse alguma coisa extraordinária, como eu já disse, queria mudar o rumo da religião, o rumo da história, o Senhor Jesus teria contado para a Virgem Maria? Eu penso que sim. Agora vejam, as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. E no sábado descansaram segundo ou conforme o mandamento. Eu digo com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. O Senhor Jesus aboliu o sábado e nem para a mamãe contou. Contou para os líderes religiosos mentirosos que povoam as igrejas por aí hoje. Porque se Jesus aboliu o sábado, nem para a Virgem Maria contou. Porque a Virgem Maria, as mulheres santas, e vamos ver mais alguns versículos, todos os discípulos
continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Então ele aboliu, mas não contou para ninguém. Só para esses falsos líderes que pregam nas igrejas por aí. Que são ou mentirosos ou ignorantes em relação à palavra de Deus, ou as duas coisas. Porque a Bíblia diz que após a morte de Jesus, as mulheres santas que seguiam a Cristo continuaram guardando o quê? O mandamento. Continuaram guardando o sábado. Atos 13, os versículos 14, 42 e 44. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 17, versículos 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, é interessante que o apóstolo Paulo tinha o mesmo costume de Jesus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ah, pastor Mota, mas o apóstolo Paulo ia à sinagoga aos sábados para procurar os judeus. Então me explica esse outro texto aqui. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade. Então já não era mais sinagoga. No sábado, saímos da cidade, junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham o quê? Concorrido. Atos 16, 13. Atos 18, versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Até os gregos estavam começando a ouvir a palavra de Deus aos sábados. A palavra domingo não existe na Bíblia. Até algumas traduções adulteradas que eles colocaram a palavra domingo. O termo domingo não aparece na Bíblia. Muito menos uma frase que diga o seguinte: guardar domingos e festas. O mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora eu vou ler algumas frases que não estão na Bíblia. Ah, pastor, bem que me avisaram. Lá vai o pastor adventista mostrar várias frases de Ellen White. Ora, eu estou pregando aqui, pregando não são sermões. Estou apresentando aulas aqui no seminário há mais de 2 semanas. Você que me ouve pela Novo Tempo, você que está ao vivo aqui, você que assiste pela internet, eu pergunto, em que ocasião eu abri algum livro de Ellen White para mostrar alguma doutrina bíblica? Ou para defender algum ponto de vista que eu apresentei aqui? Nunca o fiz e nunca farei. O que eu posso fazer no futuro é apresentar versículos bíblicos para mostrar se Ellen White foi profetisa ou não. Eu nunca vou usar uma frase de Ellen White para tentar provar alguma doutrina. Todas as 28 doutrinas ensinadas pela igreja adventista do 7º dia, todas as doutrinas são baseadas única e exclusivamente no assim diz o Senhor. Mas eu vou ler algumas frases que não estão na Bíblia. Mas não vou ler nenhuma frase da igreja adventista. Eu vou ler o que alguns líderes religiosos falam a respeito do sábado. Cardeal Gibbons, no livro Fé dos Nossos Pais, página 111. Podeis ler a Bíblia. Vejam bem, é o Cardeal Gibbons falando. Podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras, ou seja, a Bíblia, as Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Esse é o cardeal católico falando que a Bíblia manda guardar o sábado. O Jornal Católico,
diz o seguinte: o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal do último, que é o sétimo dia, o sábado, para o primeiro dia da semana. Não há um texto na Bíblia, segundo o Jornal Católico, que autorize a mudança do sábado para o domingo. Dr. Edward T. Hitchcock, autor do Manual Batista, num discurso proferido perante um grupo de pastores. Nota, não é o pastor adventista, é o pastor Batista falando. Havia e há um mandamento que manda observar o sábado. Mas esse sábado não era domingo, porque hoje ensinam. Não, devemos guardar o sábado, só que o sábado agora é domingo. Não teve nenhuma mudança, queridos. O sábado e o domingo é domingo. O domingo é o primeiro dia da semana e o sábado é o sétimo dia da semana. Havia e há um mandamento que manda observar o sábado. Mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente desejoso de informação sobre esse assunto, que estudei por muitos anos, é o pastor Batista falando. Pergunto, onde é possível encontrar-se o registro de uma tal mudança? Não no Novo Testamento. Absolutamente não. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado, do sétimo dia para o primeiro dia da semana. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã, o que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, que ele, o domingo, nos vem assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol. Em seguida, adotado e sancionado pela apostasia papal. Note, queridos, não é o pastor Mota, é o pastor Batista que está dizendo que o Papa apostatou. Não sou eu, não. Mas eu assino embaixo. Batizado com o nome do Deus do Sol. Em seguida, adotado e sancionado pela apostasia papal. E legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Então, segundo o pastor Batista, autor do Manual Batista, não há prova escriturística da mudança do sábado, do sétimo para o primeiro dia da semana. E esse pastor Batista diz que quem fez a mudança foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E que as outras pessoas, ao guardarem o domingo, simplesmente prestam culto à Igreja Católica. Nesse aspecto, eu respeito mais os católicos do que os evangélicos. Sabe por quê? Os católicos, pelo menos, são sinceros. O discurso católico é o seguinte: a Bíblia manda guardar o sábado. É a Igreja Católica que manda guardar o domingo. Então, tudo bem, eles mudaram. É mandamento de homens. Não tem valor nenhum para Deus. Mas pelo menos eles assumem que eles cometeram o erro e que eles mudaram. Porque não assumem que cometeram o erro, assumem que mudaram. Foi um tremendo erro. Nós vamos estudar Daniel capítulo 7, os versículos 25 e diante depois. Quando estudamos sobre o selo de Deus e a marca da besta, vamos ver como é que foi essa mudança do sábado para o domingo. Mas o próprio pastor Batista disse que foi a Igreja Católica que fez essa mudança. Aliás, há uma conversa comum no meio católico. Os evangélicos falam tão mal da nossa igreja e guardam o dia que o Papa manda guardar. Pelo menos a Igreja Católica é sincera, dizendo, nós mudamos e pronto. E guardamos o domingo. Agora, que desculpa tem o evangélico? Bom, agora a desculpa agora é assim, não, nós não guardamos dia nenhum. Estou todo avacalhado mesmo, né? Então já não guarda mais nada mesmo e pronto. Agora a Bíblia manda guardar o sétimo dia da semana, o sábado. Tratado de Teologia de Dwight, é um livro presbiteriano. O domingo não se encontra na Escritura. E não era pela igreja primitiva chamado de sábado. Tratado de Teologia de Dwight, volume 4, página 401, é um livro presbiteriano. Confissão de Fé de Augsburg, é um livro luterano. Página 287. A observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, e sim na autoridade da
igreja. Eu pergunto, quem tem mais autoridade, a igreja ou a Bíblia? É a igreja que diz o que é certo ou errado ou é a Bíblia? Foi o tema da nossa primeira aula, né? No começo do seminário, com ênfase também na segunda aula. Compêndio Teológico, páginas 180 e 181, é um livro metodista. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Nenhuma frase de Ellen White, queridos. É frase batista, metodista, presbiteriana, frase católica. Eles estão dizendo que a Bíblia manda guardar o sábado. Marcos 7, volto para a Bíblia agora. Marcos 7, os versículos 7 e 9. Conclusão. Se a Bíblia manda guardar o sábado, segundo eles mesmos afirmam, em vários textos que nós lemos agora há pouco. Frases católicas, frase batista, metodista, presbiteriana. Se eles mesmos dizem que a Bíblia manda guardar o sábado, mas a igreja manda guardar o domingo, então eu cito essa frase de Jesus para todos que vivem assim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A guarda do domingo não é doutrina bíblica, é mandamento de homem. Aí Jesus diz, quem guarda mandamento que não é mandamento bíblico, quem guarda doutrina de homem, me honra em vão. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Deixa de lado a Bíblia, deixa de lado os mandamentos de Deus, assim diz o Senhor, para guardar o que a própria tradição, o que a igreja ensina, queridos. Não me interessa o que ensina a igreja adventista do sétimo dia, só me interessa o que ensina a Bíblia. Se a igreja adventista do sétimo dia ensina de acordo com assim diz o Senhor, amém. Se alguma coisa na igreja adventista não estiver de acordo com a Bíblia, não vá atrás da igreja, fique só com a Bíblia. Mesmo porque, não é, irmãos, placa da igreja não salva ninguém. A placa da igreja salva? Não salva. Mas vou dizer uma coisa, a placa não salva, mas mostra o caminho. E placa errada leva para o lugar errado. Isso vai ser um tema de uma outra aula. A placa não salva, mas placa errada leva para o lugar errado. Isaías 62, os versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra. Isaías 66 também tem uma dupla aplicação. Você pode aplicar Isaías 66 para as promessas feitas por Deus para Israel terrestre e uma aplicação mais ampla para Israel espiritual. E o texto aqui é claro, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, João disse, vi novo céu e nova terra. Então é profecia para o tempo do fim. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então no novo céu e na nova terra, as pessoas vão adorar a Deus no sábado. O Senhor Deus descansou no sábado. O povo de Israel guardou o sábado. Os profetas guardavam o sábado. No Novo Testamento, Jesus guardou o sábado. As mulheres santas guardaram o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. O livro do Apocalipse diz que os salvos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E na nova terra nós vamos guardar o sábado. Todos os filhos de Deus na Bíblia guardaram o sábado. A pergunta é, e você hoje? E eu? Precisamos tomar uma posição ao lado da verdade. O que eu vou dizer agora, eu já citei numa outra aula. Vou repetir. Eu já citei o que eu vou falar agora numa outra aula. Eu vou repetir. Pessoas que me ouvem nesse momento, com toda certeza devem se questionar. Ué, está todo mundo errado? Só estão vocês certos? Só a igreja adventista do sétimo dia que prega a verdade, então está todo mundo errado. Ora, quando Pôncio Pilatos
colocou Barrabás e Jesus diante da multidão. Multidão religiosa, dirigida por escribas, fariseus e sacerdotes que ali estavam. Quando Pilatos pediu para a multidão religiosa escolher entre Jesus e Barrabás, a multidão gritou o quê? Barrabás, Barrabás. E quando Pilatos disse, o que farei então de Jesus, chamado Cristo? A multidão disse o quê? Crucificam, crucificam. Entenda uma coisa, amado irmão. Normalmente, a maioria está errada. Especialmente em questões religiosas e de salvação, a maioria está sempre errada. Mesmo porque a Bíblia afirma que os salvos, o número dos salvos, é como um grãozinho de areia no deserto ou na praia. A maioria vai se perder mesmo. Não porque Deus não deu oportunidade, não porque Deus não seja longânimo, não porque Deus não seja amor. É que as pessoas simplesmente não querem tomar uma posição ao lado da verdade. Numa aula futura, eu vou falar sobre qual é a igreja verdadeira. Princípios bíblicos, para nós descobrirmos qual é a igreja verdadeira. Mas já vou adiantar um argumento que eu só usarei numa outra aula, mas eu vou adiantar esse argumento e vou repetir depois, quando falar sobre a igreja verdadeira. É muito comum a seguinte frase, mas há pessoas sinceras em todos os lugares. Há pessoas sinceras em todos os lugares. Não tenho a menor dúvida. Só que essas pessoas sinceras, quando confrontadas com a verdade, elas tomam uma posição ao lado da verdade. E vou explicar uma coisa para vocês, rapidamente, vou apenas mencionar. Vou explicar nos mínimos detalhes quando falar sobre qual é a igreja verdadeira. Mas entenda uma coisa, sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Há caminho que parece correto ao homem. Ora, se há caminho que parece correto ao homem, o homem que está andando por esse caminho é sincero ou não? É sincero. Há caminho que parece correto ao homem, mas ao final são caminhos de morte. E o Senhor Deus diz, eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolha onde você quer ir. Esse caminho vai para a vida, esse vai para a morte. Você escolha. Nem todo caminho leva para o céu, não, irmãos. Nem todo caminho leva para Deus, não. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e perdição eterna. E querem mais um argumento? Que eu vou voltar a ele, nos mínimos detalhes. Há um alto clamor na Bíblia, queridos. Porque a Bíblia ensina que as igrejas se corromperam e se tornaram Babilônia. Há uma igreja, representada em Apocalipse 17, que é a grande Babilônia, a grande meretriz. E diz que essa Babilônia, essa igreja, uma grande meretriz, é a mãe de todas as outras igrejas apóstatas. Só que há pessoas sinceras em Babilônia. Só que há um alto clamor antes da volta de Jesus. Qual é o alto clamor? Sai dela, povo meu. Saiam de Babilônia. Vocês que são sinceros, estão em várias denominações de Babilônia. Saiam de Babilônia e abracem a verdade. Ora, se a pessoa sincera pode ser salva em qualquer lugar, por que é o alto clamor da Bíblia? Para a pessoa sair de lá. Porque sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Bom, pastor, olha, eu ouvi a palestra e, olha, eu vou continuar vivendo do meu jeito. Querido, você tem o livre-arbítrio, cada um faz o que bem entende. Pastor, olha, eu ouvi a palestra, mas eu acho que eu devo continuar guardando domingo. Você pode fazer o que você bem entende. Agora, veja só. Se você disser, pastor Mota, eu vou continuar do jeito que eu sempre vivi, e vou continuar guardando domingo ou dia nenhum, você pode fazer isso. Mas você nunca poderá dizer, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, e não guardo o sábado. Isso não pode ser. Se você crê em Deus, e se você crê na Bíblia, você vai ser obrigado a viver de acordo com essa palavra. Você não pode dizer, eu creio. Se você crê mesmo, queridos, se você realmente crê em Deus e crê na Bíblia, você vai procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Pastor, mas
É muito complicado no dia em que nós vivemos, nos dias em que vivemos, guardar o sábado não é fácil. É claro que não é fácil não, queridos. Mesmo porque esse mundo odeia a verdade a ponto de ter matado a verdade que é Jesus. E a grande arma do demônio é a mentira. Ele quer destruir a verdade. Quer destruir as verdades bíblicas. Tanto é que uma grande parte das religiões, das igrejas cristãs hoje, misturam paganismo com cristianismo. Vocês já descobriram ao longo do seminário que muitas coisas ensinadas por aí não têm base bíblica. Agora vejam. Eu dirigi uma programação na região da Freguesia do Ó. Alugamos um grande auditório ali. E lá eu preguei 120 noites consecutivas. Foram 4 meses de trabalho ali. Para nós estabelecermos uma nova igreja lá. Uma igreja adventista, obviamente. Um novo auditório da igreja adventista. E eu preguei 8 noites. Das 120, 8 noites foram sobre o sábado e a lei de Deus. Nessas últimas 2 aulas, eu apenas arranhei o assunto, porque há mais de 400 versículos que mandam guardar a lei e o sábado. Mostrei só alguns aqui. Mas uma jovem de 16 anos de idade tomou a decisão em relação à guarda dos mandamentos de Deus. E à saída, durante a programação, ela me abordou e disse: Pastor Mota, eu a partir de agora quero guardar o sábado. Ore, por favor, porque eu vou conversar com o meu patrão amanhã e vou pedir o sábado livre. Eu orei por ela. Na noite seguinte, ela estava no auditório. Fiz o sermão e à saída estava à porta cumprimentando as pessoas e a cumprimentei. E perguntei: e aí, minha filha? Conversou com o patrão? Orei muito por você. Falou com o patrão? Falei. E aí? Me mandou embora. Fui despedida. Eu fiquei um pouco triste, mas eu confesso que eu não levei muito em consideração. Porque eu pensei o seguinte: bom, uma jovenzinha de 16 anos, trabalhava só para ter um dinheirinho a mais, daqui a pouco ela arrumou outro emprego aí. Eu fiquei chateado, mas não levei muito em consideração isso não. Fiquei preocupado alguns minutos depois, quando uma das pessoas que trabalhava em nossa equipe, o missionário Olavo, me disse: Pastor Mota, essa menina era a única pessoa da casa que trabalhava, porque o pai dela foi embora de casa, fugiu contra a mulher. E a mãe dessa jovem está muito enferma, está acamada, não trabalha há meses. Ela era a única pessoa que trabalhava na casa para sustentar a mãe, a irmã e o irmão menores. Então essa jovenzinha de 16 anos trabalhava para, com o dinheirinho que ela ganhava, sustentar a mãe, a si própria e os 2 irmãos, um irmãozinho e uma irmãzinha. Aí eu chamei alguns irmãos da igreja, contei o caso e disse: olha, nós vamos fazer a chamada vaquinha, não é? Cada um vai dar um pouco de dinheiro e nós vamos ajudar essa família até a senhora se restabelecer e até a jovem conseguir um novo emprego. E conseguir ali um grupo de amigos que iriam colaborar. Só que antes de falar isso para a jovem, na noite seguinte, era uma série como essa todas as noites, eu apresentava a palavra de Deus e chamei aquela jovem à frente. E ela muito tímida, introvertida, não havia combinado nada com ela, ela ficou assustada. Vem aqui, minha filha. Ela foi. E eu contei a história. Disse: olha, essa menina está desempregada hoje, mas ela preferiu estar desempregada e servir a Deus do que estar trabalhando e contra os mandamentos de Deus. Conte, minha filha, para todos ouvirem o testemunho. E ela quieta assim. Ela cochichou: pastor, não posso falar isso não. Aí eu pensei: será que ela mentiu? Vou passar a maior vergonha agora diante desse auditório. Era um salão enorme. Centenas de pessoas ali estavam. Mas não pode porque... Não, pastor, já estou empregada. Agora você precisa contar mesmo. Olha a história. Naquela manhã a jovenzinha saiu para procurar emprego. Saiu para procurar emprego. Estava no ponto de ônibus. De repente ela levantou os olhos. E do outro lado da rua, um prédio, um consultório dentário e uma placa: precisa ser. Ela atravessou a rua e foi conversar com o dentista. Esperou um pouquinho, que ele já estava clinicando ali, não é? Ela esperou, o dentista saiu, pois não, eu vi a placa de precisa e tal. Para que trabalho que é? Aí o dentista disse: olha, precisa de uma secretária. Você tem experiência? Ela disse: não.
Sabe digitar? Não. Sabe datilografar? Não. Tem experiência como telefonista? Não. Já trabalhou como recepcionista? Não. Você trabalhava onde, minha filha? Eu era vendedora numa lojinha ali na esquina. E foi mandado embora? Fui. Por quê? Perguntou o dentista. Para dar uma entrevista, né? Eu fui mandado embora porque eu estou frequentando uma série de conferências no auditório, lá na outra esquina, um auditório grande. Aí o dentista, eu sei onde é. Tem um pastor grandão lá, um tal de Roberto Mota, um loirão grandão. E olha, ele abriu a Bíblia e mostrou por A mais B que nós devemos guardar o sábado. E eu disse que devo guardar o sábado. Aí fui falar com o meu patrão anterior, ele mandou embora. Aí o dentista, que era presbiteriano, olhou para a jovenzinha e disse, querida, quer dizer que você foi mandado embora porque você quer guardar o sábado e todos os mandamentos de Deus. Foi por isso que o patrão, teu ex-patrão, te despediu. É isso sim, doutor. Então você está empregada. Aqui você vai ter liberdade para guardar o sábado e todos os mandamentos. E ela foi empregada, queridos, para ganhar quase 3 vezes mais do que ela ganhava vendendo armarinhos lá na lojinha da esquina. Deus abriu as portas para ela, aí, em 24 horas. Se Deus está exigindo de nós a guarda dos mandamentos, eu posso ter certeza que Ele vai abrir as portas. Não vai ser fácil. No mundo nós vamos ter o quê? Aflições e dificuldades. Mas milhões de pessoas ao redor do planeta são fiéis em relação à palavra de Deus. Guardam os mandamentos pelo poder de Cristo. Inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Um dia Deus disse, haja luz, e houve luz. Um dia Deus pegou um boneco, ele fez um boneco e soprou nas suas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Um dia está o mar vermelho aqui na frente. Montanha do lado, montanha do outro, o povo de Israel xingando Moisés, e os egípcios chegando para destruir, não é? Todo o povo de Israel. Moisés orou. Jesus fez assim, acredito. E o mar se abriu. Quando o último israelita cruzou em terra seca, Cristo fez assim. E o mar o quê? Fechou. Esse mesmo Deus está vivo hoje ou não? É claro que sim. Ele pode te dar poder para ser uma pessoa vitoriosa em todas as coisas, inclusive na guarda dos mandamentos? É lógico que sim. Deus pode abrir a porta para você, em relação ao trabalho, a estudos, uma série de coisas? É lógico que pode. Agora você precisa confiar, precisa crer, e precisa viver de acordo com a palavra. E vou dizer uma coisa, meu amado irmão. Se Deus não abrir a porta para você, se Deus não abrir o mar para você atravessar em terra seca, Ele vai fazer você andar por cima das águas. Fique tranquilo, de um jeito ou de outro, você vai atravessar, pelo poder de Deus. Ou vai ser em terra seca, Deus vai abrir o mar, ou vai ser por sobre as águas. Mas confie no poder de Deus. Se entregue nas mãos dele, e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Eu quero orar agora por todos aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Se essa é a sua decisão, incline a fronte agora e ore comigo. Amado Pai Celestial, estudamos a Tua palavra nesse momento. E vimos textos do Antigo, mas principalmente do Novo Testamento, que nos mostram claramente que os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, permanece em vigor. Nós queremos guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, Senhor. Não para sermos salvos, porque já somos salvos, através do sangue de Cristo Jesus, que nós aceitamos pela fé. Só que como verdadeiros filhos, nós queremos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos o Teu poder, para que possamos assim fazê-lo. Abra as portas, para que todas as pessoas verdadeiramente sinceras possam guardar os mandamentos de acordo com a Tua vontade. Sabemos que no mundo teremos aflições, dificuldades, perseguições, mas se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser
contra nós. Seremos mais do que vitoriosos através do teu poder, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Toma-nos, Senhor, em teus braços de amor. Abra as portas para cada um de nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal. Vejo que vocês estão felizes, né? É uma alegria. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E se vocês concordarem com essas perguntas, digam sim. Mas digam sim para eles ouvirem lá. Tá bom? Vocês creem que existe só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas coeternas? Sim. Vocês aceitam a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e creem que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado na cruz do Calvário, vocês são salvos do pecado e da culpa do pecado? Sim. Vocês aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados e concedeu um novo coração, e vocês agora renunciam os atos pecaminosos deste mundo? Sim. Vocês aceitam pela fé a justiça de Cristo como seu intercessor no santuário celestial? Aceita a sua promessa de graça transformadora e poder para levar uma vida amorável e centralizada em Cristo no seu lar e perante o mundo? Sim. Vocês creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Sim. É a única regra de fé? Sim. Vocês agora querem viver de acordo com a Bíblia? Sim. Gastar um tempo regularmente, todos os dias, para a meditação deste livro e para a oração? Sim. Vocês aceitam os 10 mandamentos como um transcrito do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? Sim. É o propósito, pelo poder da presença de Cristo no coração de vocês, guardar a lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado? Sim. Vocês aguardam a breve vinda de Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Quando o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Enquanto vocês se preparam para este encontro com o Senhor, vocês estão dispostos a testemunhar do seu amor? Usando os seus talentos, o esforço humano na pregação do Evangelho? Vocês aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais e creem que o dom de profecia é um dos sinais identificadores da igreja remanescente? Vocês creem na organização da igreja e é o propósito de vocês adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas, esforço pessoal e influência? Vocês creem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Sim. Estão dispostos a honrar a Deus cuidando do corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas, para consumo humano e do uso indevido do tráfico de narcóticos ou outras drogas? Vocês conhecem e compreendem os princípios bíblicos fundamentais conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o propósito de vocês, pela graça de Deus, cumprir a vontade de Deus, ordenando a vida de vocês conforme esses princípios? Sim. Vocês aceitam o ensinamento do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão? E é o desejo de vocês serem batizados dessa maneira, como manifestação pública da fé em Cristo e para o perdão dos seus pecados? Sim. Vocês aceitam e creem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que as pessoas de todas as nações, raças, línguas são convidadas a fazer parte da sua comunhão e ser nelas aceitas? Sim. É o desejo de vocês
ser membro dessa congregação local da Igreja Mundial? Queridos, depois dessas perguntas, depois de um estudo, depois do conhecimento da palavra de Deus, daqui a alguns minutos, eles selarão as suas vidas para sempre com Cristo. O momento em que terão o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nós vamos fazer uma breve oração. O Lucas talvez não consiga ajoelhar, não tem problema, pode ficar em pé. Nós aqui vamos nos ajoelhar. Você curve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, o nosso coração está alegre, estamos em festa e também entendemos que o céu está em festa nesta noite. Porque a Tua palavra diz que há júbilo no céu quando pecadores se arrependem e se entregam a Ti. Portanto, entendemos que esse júbilo não está só aqui, mas também permeia as mansões celestiais. Pai querido, que o Senhor receba esses Teus filhos e que através deste voto público do batismo, o nome desses 3 filhos Teus, Odair, a Esther e o Lucas, possam ser firmados no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Os receba e também os abençoe nesse novo caminho, nessa nova jornada que agora começam a partir de hoje. Te pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nesse momento de batizarmos uma família. Odair, a sua esposa Esther e o filho Lucas. Estamos inaugurando aqui o tanque batismal. Não colocamos aquecedor ainda. A água está extremamente gelada. Mas é muito melhor passar frio agora do que calor no inferno. Então, na verdade, vamos tomar um pequeno choque, não é? Mas eu tenho certeza absoluta que o calor de Cristo está aquecendo o coração de cada um deles. E que o testemunho público que essa família dá nesse momento possa ajudar outras pessoas que aqui estão a tomarem essa mesma decisão. Dentro do seminário, eu vou apresentar uma aula sobre o verdadeiro batismo. O que é o batismo bíblico? É o que vai ser realizado hoje. Mas quais são os requisitos para o batismo? Mas hoje à noite ainda, após a cerimônia batismal, vou fazer um apelo. Ninguém vai ser batizado depois dessa família. Ninguém será batizado hoje. Mas após o batismo dessas 3 preciosas almas, eu vou fazer uma oração especial por aqueles que querem no futuro, não sei se a semana que vem, o mês que vem, ou daqui a 6 meses, entre você e Deus, aqueles que querem num futuro próximo também selar a vida ao lado de Jesus descendo as águas batismais. Vamos então realizar essa cerimônia para a honra e glória do nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nosso irmão Odair, abraça Jesus como Salvador e Senhor. Quer pôr os pés no caminho que leva em direção ao Canaã celestial. E não quer que seus pés se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Mas quer seguir adiante até um dia abraçar a Jesus nas mansões celestiais. Por isso, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, e segundo a profissão de fé pública do Odair, eu o batizo para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amado Pai Celestial,
Nossa irmã Esther abraça Jesus como Salvador e Senhor. Além de uma vida melhor agora, ela quer a vida eterna. Por isso, segundo a sua profissão de fé pública, e seguindo a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu a batizo para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. O nosso irmão Lucas sofreu um acidente há alguns meses atrás com a moto. Acho que derrubou um poste com a moto, né? Graças a Deus está vivo aqui. E mais importante, está selando a vida ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amado Pai Celestial, obrigado porque o Senhor preservou a vida do Lucas até esse momento. O momento que ele vai selar a vida ao lado de Cristo Jesus. Por isso, como ministro do Evangelho, segundo a profissão de fé pública do jovem Lucas, e seguindo a ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu o batizo para a remissão dos seus pecados e início de uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerrar a programação com uma palavra de oração. A família vai ser à porta depois para receber o cumprimento de vocês. E durante a semana nós vamos presenteá-los, né, com um kit que nós costumeiramente damos para as pessoas que são batizadas. Eu quero fazer uma oração agora. Entendam bem, queridos, entendam bem o sentido da oração e do apelo que eu estou fazendo. Eu não vou batizar ninguém esta noite. Em nossa igreja, nós preparamos as pessoas antes do batismo. Então o apelo que eu vou fazer agora, não é para que você seja batizado nesse momento. É para você se preparar para um batismo no futuro. Eu não sei, é a semana que vem, é o mês que vem, é daqui a 6 meses, é entre você e Deus, eu não posso interferir. Mas eu não posso sair daqui essa noite sem fazer uma oração especial por você. Eu quero orar pelos juvenis dessa igreja que ainda não são batizados. Quero orar por você que talvez tenha sido batizado no passado, mas eu não sei se foi um problema, uma fofoca na igreja, se foi um pecado, foi uma dificuldade, alguma coisa fez com que você se desviasse dos caminhos de Deus. Mas você quer voltar e quer mais uma vez selar a vida ao lado de Cristo, quer voltar para o aprisco do Senhor, eu vou orar por você também. Vou orar por você que está frequentando as conferências aqui, que está recebendo estudos bíblicos, ou quem sabe você que vem pela primeira vez hoje, mas entende que precisa tomar uma posição ao lado de Cristo. Quando a pessoa é batizada, todos os seus pecados são apagados. Ela inicia uma nova vida ao lado de Jesus. E quando a pessoa é batizada, o seu nome vai para o livro da vida do Cordeiro. Já estudamos esse assunto aqui. No dia do juízo, Deus vai abrir o livro da vida. E vai procurar o seu nome lá.
Se estiver, amém, você está salvo. Se não estiver, você vai para o fogo. É duro, é triste, mas é verdade. Pastor, o que eu tenho que fazer para o meu nome estar no livro da vida? É só ser batizado. Quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. É crer e ser batizado. Você é membro de uma outra denominação e também se afastou dos caminhos de Deus e quer voltar para os braços de Jesus, quer selar a vida ao lado dele. Eu quero orar por você. Entenderam? Eu vou orar por pessoas que querem no futuro também descer as águas batismais. Nós não vamos ter nenhuma música para o apelo. Nenhuma música para o apelo. Eu só vou dizer o seguinte: a sua vida e a minha vida, como já citamos aqui, é como uma eleição. 3 pessoas votam. Jesus vota, Satanás vota e você vota. A bem da verdade, a eleição da sua vida e da minha vida está 1 a 1. É o voto de Jesus e o voto do inimigo. Quem decide se é vida eterna, morte eterna, salvação ou perdição, somos nós. O último voto é o nosso. Nós é que decidimos. Então, você quer tomar uma posição ao lado de Jesus? Eu não sei quais são os seus pecados, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Eu sei, queridos, que eu fiquei quase 1 semana em coma por overdose em álcool. Eu sei que eu fui líder de torcida de futebol. Eu sei que eu fui briguento, um bandido, um homem violento. E eu sei que o Senhor Jesus foi no fundo do poço onde eu estava e me resgatou da morte para a vida. Todos os meus amigos daquele tempo de futebol, de drogas, de bebida, estão todos mortos, à exceção de um que está cego por overdose de cocaína. Eu estou aqui aos 47 anos, saudável. Tenho um único probleminha, uma dor terrível na coluna que está me matando faz dias. Eu estou sorrindo aqui, mas está doendo muito. Mas, além disso, queridos, eu tenho a certeza absoluta que eu recebi a vida eterna. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, há tantos problemas na minha vida. Só que eu abracei a Jesus como Salvador e Senhor e fui batizado. Eu tenho certeza que o meu nome está no livro da vida. Não importa quão pecador você seja, não importa quão longe você tenha ido, não importa quais sejam as suas dificuldades. Você quer hoje tomar uma decisão de no futuro ser batizado, dando essa alegria para Jesus, essa alegria para a igreja e para nós, mas acima de tudo, selando sua vida ao lado de Jesus. Eu disse durante algumas aulas que é preciso coragem para tomar uma posição ao lado de Jesus. E eu não estou fazendo um apelo emotivo. Não vou baixar as luzes, não vamos colocar o pano de fundo, não vai ter piano, não vai ter mensagem musical. Eu não sou contra essas coisas. Mas hoje é um apelo totalmente racional e inteligente. Você entende que precisa tomar uma posição ao lado de Jesus e ser batizado no futuro? E você quer uma oração especial para sair daqui em paz, se preparando para um batismo, como já disse, insisto, no futuro próximo. Você precisa de uma oração especial? Eu quero dizer, você tem coragem para tomar essa posição ao lado de Jesus? Então você se levante e vem aqui agora. Você que quer essa oração especial, levante-se e vem aqui à frente e eu vou orar por você. Deus seja louvado pela sua coragem e pela sua decisão. Há mais alguém? Amém. Deus seja louvado. Pode vir aqui em cima, querida, por favor. Pode vir aqui. Temos 3 menininhas que são jovenzinhas demais para o batismo ainda, mas já estão publicamente aceitando a Jesus como Salvador e Senhor. Isso é maravilhoso. Casal, Deus seja louvado. Há um testemunho interessante do nosso irmão Cristiano. Irmão Cristiano, em algum momento, ele trilhou os caminhos do Senhor Jesus Cristo, frequentando a igreja adventista do 7º dia. Problemas que não nos interessam agora, mas que Deus sabe. Algumas decisões erradas fizeram com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Mas nós contratamos uma equipe de seguranças.
para cuidar do nosso equipamento aqui. O equipamento de filmagem, de transmissão. E o Adriano veio trabalhar à noite, sem saber onde era o trabalho. Ele só sabia que teria que fazer segurança à noite. Para sua surpresa, o trabalho de segurança era na igreja adventista do sétimo dia. Isso não é coincidência não, viu, meu irmão? Deus está dirigindo a sua vida. E eu louvo a Deus pela sua decisão. Eu louvo a Deus pelas pessoas que se levantaram, que vieram aqui à frente. Há mais alguém que quer tomar essa decisão pública ao lado de Jesus, para num futuro ser batizado? Deus seja louvado, pode vir aqui à frente. Estamos aguardando você. Nós teremos várias cerimônias. No próximo final de semana, nós teremos outra cerimônia batismal. Mas teremos cerimônias ao longo do ano. Eu estou insistindo. Você quer tomar essa posição, levante-se e venha aqui à frente. Uma decisão inteligente, uma decisão racional ao lado de Cristo. Ah, mais alguém? Mais alguém que se afastou dos caminhos e quer voltar para os braços de Cristo? Amém. Deus seja louvado. Pode vir aqui, irmã. Estamos aguardando. Estamos de braços abertos. Jesus, com certeza, com os braços abertos também. Amém. Deus seja louvado. Está aqui à frente já o Odair, que foi batizado hoje. Como um testemunho vivo já, não é? Da conversão ao lado de Cristo. Há mais alguém aqui que quer tomar essa decisão? Eu não sou muito de insistir, estou aguardando um pouquinho mais ainda. As portas são abertas agora. Deus chama você pelo nome agora. Ó Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos há de ficar deserta. Esse texto para mim é muito importante, sabe por quê? Em lugar de Jerusalém, eu coloco o meu nome. Faça isso com o seu nome agora. Será que Jesus está te chamando pelo nome agora? E você está dizendo não? Entre você e Deus. Quer tomar uma posição ao lado de Jesus? Para aqueles que nos assistem pela internet, nós não somos uma igreja grande aqui em Mirassol. Somos uma pequena igreja. Eu tenho feito conferência em igrejas enormes, em auditórios enormes. Escolhemos essa pequena igreja do interior para dirigir a programação. Foram batizadas 9 pessoas ontem, fruto do trabalho aqui em Mirassol e região. Hoje batizamos mais 3 pessoas. São 12 pessoas batizadas. No ano passado todo, na região, 13 pessoas foram batizadas. Estamos no interior de São Paulo. Uma região de tradição fortemente católica. Estamos numa pequena igreja. Mas, pelo menos 12 ou 13 pessoas tomaram a posição de no futuro próximo serem batizados. Estou muito feliz por isso. E eu quero orar para você que me ouve, que me assiste agora pela internet. Se você não é batizado, ou foi batizado e afastou-se dos caminhos do Senhor, se você quer participar dessa oração, se você quer se juntar a esse grupo seleto que veio aqui à frente, eu convido a você fechar os olhos e inclinar a fronte, como faremos agora, e nós vamos orar. Os outros que estão no auditório, coloquem-se em pé, e nós vamos então orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós estamos felizes pelas 3 preciosas almas que foram batizadas nessa noite aqui na tua igreja. Ontem, outras 9 pessoas foram batizadas aqui nesse distrito. No apelo que o Espírito Santo fez nessa noite, mais de uma dúzia de pessoas vieram aqui à frente. Pessoas sinceras, pessoas queridas, que tomaram a maior e melhor decisão das suas vidas. A decisão ao lado de Cristo Jesus. Tu sabes, Senhor, o que vai no coração de cada uma delas. Tu sabes quais são as dificuldades, quais são os pecados, quais são as lutas. Mas nós queremos colocar tudo nas suas mãos, Senhor. Que essas pessoas sintam a tua presença nesse momento. Sintam o teu perdão. E que essa decisão pública que elas tomam nesse momento,
que seja uma decisão eterna, que no futuro muito próximo, não sabemos se a semana que vem ou mês que vem, tu sabes, Senhor, que no futuro muito próximo, elas estejam dentro desse tanque batismal, lavando os pecados, selando a vida ao lado de Jesus, tendo o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, para terem plena convicção de que estão salvas para a tua honra e para a tua glória. Há pessoas que nos ouvem pela internet, que estão também tomando a decisão nesse momento, que o teu Santo Espírito atinja essas pessoas, onde quer que elas estejam, em qualquer parte do mundo, que as pessoas sinceras possam tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Uma bênção especial sobre cada um de nós que já somos batizados, que possamos permanecer fiéis até a volta de Cristo Jesus. Toma-nos em teus braços de amor e não nos soltes nunca. Nós precisamos do teu amor, do teu perdão e do teu cuidado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos. Amanhã à noite teremos uma nova programação. Eu vou pedir ao pastor Calado que abrace as pessoas, cumprimente essas pessoas e que brevemente possamos estar juntos aqui dentro desse tanque. Eu vou ter um privilégio muito grande de conduzir vocês, né, aos pés de Cristo através do batismo. E o Senhor Jesus vai escrever o nome de cada um de vocês no livro da vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vão na paz de Cristo e até amanhã. Deus abençoe a todos.